na aula de hoje, aula 1 sobre compostos inorgânicos, eu vou ajudar você a identificar as principais funções inorgânicas: ácido, base, óxido, hidreto e sal. Como é que você vai identificar um ácido? A fórmula molecular do ácido, ela sempre vai começar pelo hidrogênio. Então, quando eu olho essas fórmulas HCl, H2S, H2SO4, H3PO4, o que elas têm em comum? Elas começam pelo elemento hidrogênio. Então, eu já digo, bem, então esses compostos aqui, confere, eu posso classificá-los como ácidos, beleza? Você também pode fazer uma subdivisão assim, ó. Se tiver oxigênio na fórmula do ácido, você pode dizer que ele é um oxiácido. Se não tiver oxigênio na fórmula do ácido, você pode dizer que ele é um hidráxido. Tranquilo, beleza? Como é que eu diferencio o ácido de uma base? Muito fácil, olha só. A base ela é também chamada de hidróxido, exatamente porque ela tem o chamado grupo hidróxido, que é o grupo OH. A gente pode dizer assim, a base ela é BOH, que é o grupo hidróxido, Y. Essa quantidade de grupo hidróxido depende da carga do metal que acompanha o grupo hidróxido. Normalmente é um metal. Pode ser um outro grupo positivo, mas normalmente é um metal. Então eu tenho aqui o hidróxido de sódio, principal componente da soda cáustica. Sódio, soda cáustica, beleza? Hidróxido de cálcio, a chamada cal apagada. E o hidróxido de alumínio, que aparece muito desses componentes antiácidos, medicamentos antiácidos. Muito bem. Como é que eu vou fazer a diferença de um óxido, um ácido e uma base? O óxido ele tem dois elementos. E um desses elementos, adivinha quem é? Óxido. É o oxigênio. Então você tem um elemento e depois o oxigênio. Um elemento que aparece ao lado do oxigênio, e esse oxigênio sempre vem do lado direito. Então, dois elementos e um deles é o oxigênio. Portanto, aqui todos são óxidos. Você tem aqui o óxido de cálcio, que aparece lá, né, quando você fala no controle da acidez do solo, a chamada calagem. Você tem aqui o trióxido de enxofre, que aparece nas aulas de chuva ácida. Você tem o gás carbônico, vai falar de respiração, vai falar de fotossíntese, vai falar sobre o aquecimento global. E aqui, muito cuidado, para você não confundir com ácido, né, amigo? Essas duas substâncias, a fórmula começa com hidrogênio, mas, poxa, H2O e H2O2, na verdade, todo mundo conhece como água e água oxigenada. Confere, então, essas substâncias são óxidos. A água oxigenada, H2O2, faz parte de um subgrupo dos óxidos, que nós vamos chamar de peróxidos, conforme nós vamos ver mais à frente. Como é que eu diferencio agora um hidreto? O hidreto também tem dois elementos, só que um dos elementos é o hidrogênio, que também é representado à direita da fórmula quando ele está combinado com o metal. Hidrogênio, que é o hidreto de lítio aqui, confere? No caso do hidreto de lítio, você já ouviu falar com certeza, nas baterias, confere? Muito bem. E agora, como é que eu vou diferenciar o sal de toda essa galera aí? Vamos fazer uma revisão muito rápida aqui, ó. O ácido, a fórmula começa com hidrogênio, beleza? Então não vou confundir com esses dois aqui, confere? Mas começou com hidrogênio, é ácido. Terminou com o grupo hidróxido, eu já sei que é uma base, tranquilo. Tem dois elementos, um deles é o oxigênio, eu já sei que é óxido. Tem dois elementos, um deles é o hidrogênio, eu já sei que é um hidreto. E o sal, ele vai ser diferente de tudo que você viu. Você pode dizer que um sal ele tem um cátion diferente do hidrogênio e tem um ânion que é diferente do hidróxido. Por exemplo, NaCl, confere? Você tem aqui um metal que origina um cátion e um metal que forma um ânion, na chamada ligação iônica, confere? Então eu tenho um cátion diferente do hidrogênio e um ânion diferente do hidróxido. Portanto, isso aqui é o sal. Esse aqui, NaCl, super conhecido, cloreto de sódio, principal componente do sal de cozinha. Ele aparece também em minas subterrâneas, onde ele é chamado de sal-gema. Inclusive, está tendo um problema lá no Nordeste, na região, lá no caso do Rio Grande do Norte, não é isso? Com uma mina de sal. Esse aqui já é o hipoclorito de sódio, que todos nós conhecemos como água sanitária. Então, o hipoclorito de sódio é o princípio ativo da água sanitária. E este aqui, também super conhecido, esse sal, é o bicarbonato de sódio. Com certeza você já ouviu falar, né? Bicarbonato de sódio, um dos usos mais conhecidos é como fermento químico, mas ele também é um antiácido, confere? Fechou então? Ácido, base, óxido, hidreto e sal. Ok? Até a próxima.